Pensa rápido. Todas as fotos, todos os vídeos que você acumulou a vida inteira. O primeiro passo de um filho, aquela viagem que mudou tudo, anos e anos de memórias. Agora, imagina que de uma hora para outra, tudo isso pode simplesmente sumir. Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no que estão chamando de apocalipse digital. E mais importante, vamos descobrir como garantir que essas memórias não só sobrevivam, mas durem para sempre. Essa pergunta aqui, ela é o centro de tudo. E não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando. A perda de dados digitais é, na verdade, uma certeza se a gente não fizer nada a respeito. É como se cada arquivo digital que a gente tem estivesse numa contagem regressiva silenciosa para o esquecimento. E por que isso acontece, né? É simples. Nenhum método de armazenamento que a gente usa hoje em dia é perfeito. Os HDs têm pecinhas lá dentro, partes móveis que, uma hora, quebram. É físico. Os SSDs, por mais rápidos que sejam, têm um porém. Se ficarem desligados por muito tempo, eles começam a perder os dados guardados. E a nuvem? Bom, além de custar uma grana todo mês, o serviço pode acabar, a empresa pode falir, sua conta pode ser bloqueada. A verdade é uma só. Colocar todos os ovos na mesma cesta digital é a receita para o desastre. Ok, vamos aprofundar um pouco mais nisso, chamar as coisas pelo nome certo. A gente está, sim, diante de um apocalipse digital iminente. E olha, não é exagero. As ameaças para os nossos dados são muito reais, são constantes e vêm de todos os lados, tanto de falhas do próprio aparelho, quanto de perigos que vêm de fora. E falando em ameaças externas, elas são bem reais. Só para ter uma noção, esse número aí na tela, 549 mil foi a quantidade de tentativas de ataque de ransomware aqui no Brasil. E isso só no primeiro semestre de 2025. Esses ataques sequestram seus arquivos e podem até destruir os seus backups se eles não estiverem protegidos do jeito certo. É exatamente por isso que a gente precisa falar sobre preservação digital. E o ponto mais importante aqui é entender que não se trata só de salvar um arquivo. É muito mais que isso. É sobre garantir que alguém, no futuro, consiga de fato acessar e usar esse arquivo. Não importa se a tecnologia mudou ou se a mídia falhou. É um trabalho ativo, contínuo. Mas o perigo não vem só de um ataque hacker ou de um HD que para de funcionar. Existe um inimigo bem mais sorrateiro, que age em silêncio, sem a gente nem perceber. Vamos falar agora sobre o tal do bit rot. Bit rot, ou apodrecimento de bits, é como se fosse a ferrugem dos nossos arquivos. Com o passar do tempo, por um monte de razões físicas, os uns e zeros que formam todos os nossos dados podem simplesmente se inverter sozinhos. É um envelhecimento natural, invisível, que vai corrompendo os arquivos sem dar nenhum sinal. E olha só, este slide mostra de um jeito impressionante o estrago que uma mudança minúscula pode causar. Esse exemplo é da Wikipédia. De um lado, a foto original, perfeita. Do outro, a mesma foto depois que um único bit foi alterado. Um zero que virou um e pronto. A imagem ficou irreconhecível. Agora imagina isso acontecendo com a foto do seu casamento ou do nascimento de um filho. E isso não é só teoria, viu? Dá uma olhada nesse relato de um experimento real. Um usuário do Reddit manteve 2 cópias idênticas de 70 terabytes de dados por 7 anos. No final, ele foi comparar e descobriu que 12 arquivos não batiam mais. Alguns estavam completamente corrompidos. A conclusão dele foi clara: a degradação de dados acontece de verdade. Certo. O problema está bem claro, né? Mas então, qual é a solução? Felizmente, existe uma estratégia muito robusta, quase de nível militar, para proteger nossos dados. É a famosa regra 3-2-1. A regra 3-2-1, que foi criada pelo fotógrafo Peter Krog, é genial de tão simples. Vamos lá, primeiro o 3. Ter sempre 3 cópias dos seus dados mais importantes, o original e mais 2 backups. Segundo, o 2. Guardar essas cópias em pelo menos 2 tipos de mídia diferentes. Não adianta salvar tudo em HDs, por exemplo. A ideia é diversificar o risco. Salva um no HD interno e outro na nuvem. Se uma tecnologia falhar, a outra está lá. E terceiro, o 1. Manter uma cópia fora do local principal, o que a gente chama de off-site. Isso te protege de desastres locais, como um incêndio, uma enchente ou até um roubo. E essa regra, claro, foi evoluindo para encarar as ameaças de hoje. A versão 3.2.1.1.0 adiciona 2 camadas que são cruciais. O primeiro é de ter uma cópia offline ou imutável, ou seja, que não pode ser alterada. Essa é a melhor defesa contra ransomware. E o 0 no final é de 0 erros. A obrigação de testar seus backups de vez em quando para ter certeza de que eles estão funcionando. Ok, a estratégia a gente já tem.
Mas, na prática, onde é que a gente guarda essas cópias? Especialmente aquela cópia offline, para que ela dure décadas. O conceito principal aqui é o de cold storage, ou armazenamento a frio. Pensa nisso como um cofre digital. Você salva os seus dados mais preciosos num dispositivo e esse dispositivo fica completamente desconectado de qualquer rede. Guardado, isolado, imune a hackers, vírus e qualquer ameaça que venha da internet. E essa tabela ajuda a gente a visualizar as opções. Para o tal do armazenamento a frio, tem várias mídias. HDs e SSDs são ótimos para o dia a dia, mas para guardar algo por muito tempo, não são a melhor pedida. Agora, olha as duas últimas opções. Fitas LTO, que podem durar até 30 anos com custo por terabyte baixíssimo. É o padrão de grandes empresas. E os M-Discs, um tipo de Blu-ray que dizem durar até 1000 anos. Para arquivar aquelas fotos de família insubstituíveis, é uma opção incrível. As fitas LT merecem um destaque especial. Pode parecer uma tecnologia antiga, mas não é à toa que ela é o padrão ouro para arquivamento de dados em massa. A capacidade de cada fita é gigantesca, o custo por giga é imbatível, elas duram décadas e, como ficam guardadas offline, não gastam um pingo de energia. Para quem tem muito dado para guardar, é a solução mais econômica e segura. Bom, a gente está chegando no final. E agora, a missão começa. Porque saber de tudo isso não protege nenhum arquivo se a gente não colocar a mão na massa. A hora de agir é agora. O mais importante é entender que preservar nossas memórias digitais não é algo que se faz uma vez e pronto, acabou. É um processo contínuo. É uma jornada de verificar, de migrar para tecnologias novas e de garantir que os dados continuem intactos com o passar do tempo. Mas por onde começar, certo? Primeiro passo, identifique seus arquivos mais importantes e comece a aplicar a regra 3-2-1 para eles. Segundo, decida qual vai ser a sua mídia de cold storage. Pode ser um HD externo na casa de um parente ou uns M-Discs guardados num cofre. E terceiro, que talvez seja o passo mais importante, crie um lembrete anual no seu calendário para todo ano ligar esses dispositivos e checar se os arquivos estão todos lá, inteiros. E agora, eu jogo a pergunta para vocês. Qual é a estratégia de backup que vocês usam hoje? Já conheciam essa regra 3-2-1? Compartilhem as experiências aí nos comentários. E aproveitem para dizer qual outro assunto cabeludo vocês gostariam de ver explicado aqui no nosso próximo encontro. Se essa análise foi útil de alguma forma, não guarde só para você. Compartilhe com aquela pessoa que precisa proteger as memórias digitais dela também. E claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma das nossas futuras explicações. A gente se vê na próxima.